Bem-vindos ao Da Capa à Contracapa. Nesta edição vamos fazer esta questão. Como é que está a francofonia em Portugal? Porque é muito mais que a presença francesa no nosso país. A língua que cruza culturas e artes nos leva à África, ao Caribe, até à América do Norte. De que forma os fluxos migratórios, por exemplo, mexeram com o peso da língua francesa em Portugal? É uma das questões para a nossa conversa esta semana com a jornalista Helena Tecedeiro, autora de A Francofonia em Portugal, agora editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, numa conversa a que se junta Letícia Casanova, uma consultora francesa que vive há cerca de 20 anos em Portugal. Vamos à conversa neste Da Capa à Contracapa. Obrigado por terem vindo aqui ao nosso estúdio. Helena, tratamos-nos por ser uma relação profissional antiga. A embaixadora francesa em Portugal, citada aqui no livro, acha que em Portugal o francês está numa fase ascendente. Quais são os sintomas dessa fase ascendente do francês? Bem, para já, obrigada por me receberem aqui. Sim, a embaixadora diz isso e eu acho que ela se baseia um pouco. Terá dados, com certeza, que nós se calhar não temos, mas baseia-se um pouco na sensação que todos nós temos. E várias pessoas com quem eu falei, a ideia que há é que o francês, como nós sabemos, foi a língua das elites em Portugal, foi uma língua que todos estudámos na escola e que se impunha e que era, se calhar, a primeira língua para uma geração. E a ideia que todas as pessoas com quem eu falei têm é que acima dos 50 anos, e acho que a Letícia depois não poderá confirmar isso, acima dos 50 anos quase todos os portugueses falam francês. Melhor ou pior, mas bastante bem. Acho que se pode dizer bastante bem. A partir daí as coisas mudaram, o inglês impôs, em Portugal como em quase todo o lado, e o francês teve uma certa decadência, se pode dizer assim, uma certa quebra, sobretudo ali no início dos anos 2000. Depois, o que é que mudou? Mudou que os franceses, houve, como se costuma chamar, a quarta invasão francesa, na brincadeira, muitos franceses a vir para Portugal, e eu acho que esse contacto com o francês, todos os dias, no autocarro, anda-se de autocarro e ouve-se falar francês, anda-se pela rua e ouve-se falar francês. Acho que isso despertou, se calhar, um novo interesse. Mesmo nas escolas, o francês ganhou mais alunos do que chegou a ter no início dos anos 2000 e acho que há uma curiosidade, há um despertar de um novo interesse pelo francês que se calhar não havia no início dos anos 2000, em que o inglês se tinha imposto. Porquê é que achas que decresceu o francês? Decresceu? Houve um corte mesmo de uma geração para a outra? Há vários entrevistados que me dizem isso. Foi também uma questão política. O francês era a primeira língua na escola, ou seja, para gerações e gerações foi a primeira língua que se aprendia, depois vinha o inglês. Sim. E depois houve uma inversão dessa ordem. E o inglês passou a ser a primeira língua, passou a ser a língua que toda a gente tem que falar, o inglês, que, como também várias pessoas me dizem, deixou quase de ser, não digo deixou de ser uma mais-valia, mas passou quase a ser obrigatório. Toda a gente tem que falar inglês. E essa decisão política também de inverter a ordem das línguas fez isso. O que é que acontece? Muita gente escolhe inglês e depois passou a escolher espanhol em vez de escolher francês, porque achavam que era mais fácil, porque é mais próximo, porque, enfim, por várias razões. E o francês perdeu um pouco. Entretanto, o que se sente agora, e daí se calhar o ressurgimento um pouco do francês, é o inglês deixou quase de ser uma mais-valia, passou a ser obrigatório, como eu dizia, e muita gente percebeu, ok, preciso ter uma mais-valia, preciso saber outra língua. E o francês voltou para efeitos laborais? Para efeitos laborais, e sabemos que a França é um grande investidor em Portugal e há imensas empresas, imensas oportunidades de trabalho, seja lá fora, não é? Seja em França ou em qualquer país francófono, porque estamos a falar de França, mas não é só França, não é? É a Suíça, é o Canadá, como estava a dizer, são imensos países que falam francês, portanto, tanto de uma geração que está a pensar, ok, preciso de ir para fora, e não é só para países que falam inglês, como também as próprias empresas francesas em Portugal, que, obviamente, uns falaram português, muitas vezes fala-se inglês, o que é um bocado triste, mas, obviamente, se falar francês será sempre uma mais-valia, não é? Letícia, a sua ligação a Portugal já tem 30 anos, mas está a viver há 20. O que é que diferenças encontra nestes 20 anos em relação
à língua francesa em Portugal? O que é que nos pode dizer sobre a sua experiência? Penso que se tornou uma coisa muito mais prática, e que, no fundo, isto também tem a ver com aos bocados a primazia da economia sobre o cultural. Eu penso que quando vi, e como diz e muito bem a Helena, eu gostei muito de ler o livro, ela conta muito bem como o francês era algo cultural, era algo político também, era a língua, e eram também ligadas às migrações, que eram às vezes motivadas pela economia, mas outras vezes mesmo por questões políticas. Portanto, tinha muito este cariz, e um cariz muito cultural. Hoje em dia, a língua francesa tem muito mais uma valência, de facto, económica. Ou para trabalhar dentro de Portugal, para empresas francesas, ou para trabalhar para franceses que vêm visitar o país, ou instalar-se no país também, e prestar serviços. Portanto, está muito associada a questões também migratórias e, infelizmente ou infelizmente, também para ir trabalhar fora. Nós sabemos que a juventude portuguesa procura oportunidade, continua a procurar muitas oportunidades fora, e que o facto de poder também tentar a aventura em países francófonos é também mais uma possibilidade. Portanto, e é uma vantagem saber francês hoje em dia do ponto de vista dos negócios, ou seja, sendo o inglês a língua falada, enfim, um pouco globalmente, faz verdadeiramente a diferença estabelecer esta conversa em francês, tendo em conta a forma como Portugal é procurado, sobretudo, não sei, do ponto de vista turístico, eventualmente, empresarial, faz muita diferença? Uma das coisas que a Helena conta no livro é que falar uma língua não é só algo transaccional, tem a ver também com alguma intimidade, com o próprio perceber mais profundo das pessoas, dos seus modelos de pensamento, das suas referências, e, portanto, não é apenas a possibilidade de comunicar e de estabelecer ligações de superfície. Tem a ver, sim, profundamente com perceber de onde vêm as pessoas, quais são os seus sistemas de valores referenciais, referências literárias. Isto faz toda a diferença. Seja em francês, seja em outras línguas, é ser capaz de entrar em relação ao nível mais profundo. Eu digo isto também para os franceses que vivem cá em Portugal, deveriam todos falar português. Helena, do ponto de vista cultural, houve aqui de facto um vazio ao longo de muitos anos da penetração da cultura francesa, desde logo, ou de língua francesa, vamos ser mais rigorosos. O vazio, se calhar é um pouco exagerado, mas houve quase ficou um pouco em suspenso. Era a chanson française, não é? Que gerações e gerações ouviam, eram os filmes franceses, era a literatura francesa que dominava um estrato da sociedade portuguesa. E de repente tudo isso foi substituído por uma inundação de filmes americanos, tudo em inglês, filmes, livros, músicas. Todas as referências passaram a ser em inglês. E isso não aconteceu também noutros países? Ou seja, não é só uma questão portuguesa, pois não? Não é só uma questão portuguesa, mas a questão... Isso não é uma questão portuguesa. O que era uma questão portuguesa era o francês ser dominante. E isso não era generalizado, não aconteceu em todos os países. Esta relação dos portugueses que emigraram, alguns que se exilaram, portanto também esta relação política muito antiga. Nós vemos, Mário Soares viveu em França, ou seja, esta relação que havia, que deixou de existir durante algum tempo. Mas, e posso dizer isto porque estive na sessão de abertura, estávamos há pouco a falar disso, da Festa do Cinema Francês, e a sala estava cheia. E estava cheia, não estou a falar só de... lá está, podemos estar à espera. Como eu conto no livro, fui ao concerto do Charles Aznavour. Sim, aí já eram e aí, cabeças mais grisalhas. Isso foi já há alguns anos e de facto, eu senti-me jovem. Também era mais jovem na altura, mas senti-me a jovem na sala. Agora não, estavam muitos jovens naquela sala. E, mais engraçado ainda, o filme chama-se Nouvelle Vague e é sobre a Nouvelle Vague do cinema francês, portanto é um filme sobre o filme, portanto é um filme a contar o Godard a filmar o À Bout de Souffle, ou o Acossado, em português. E o que foi engraçado, eu depois fui ver o Acossado, que eles transmitiram também no sábado, e também estavam muitos jovens na sala. Portanto, eu não sei se foram os jovens que foram ver o Nouvelle Vague e ficaram com curiosidade do, ok, estou a ver um filme sobre um filme que eu não vi, não é? Que não vi, ou se era simplesmente há
curiosidade e há interesse dos jovens pela cultura francesa, que se calhar não havia tanto há alguns anos. Mas nestas últimas décadas, digamos assim, antes do ressurgimento da língua francesa, falar, por exemplo, em cinema francês remetia-nos outra vez para um certo elitismo, ao olhar popular, digamos assim, não é? E nunca deixou de ser, porque também antes do 25 de Abril também era consumida nas elites, não é? Do ponto de vista cultural. Essa marca de elitismo nunca largou os franceses? Ou a língua francesa? Eu acho que não, e a própria embaixadora, com alguma piada, admite que a culpa também é muito dos franceses. A Letícia que me corrija se eu estiver errado. Já vamos ouvir. Porque há muito o purismo da língua francesa. Os próprios franceses não posso dizer assim, se calhar não facilitam tanto. O inglês é mais aberto ao mau inglês, ou seja, muitas pessoas falam inglês, não falam bem inglês, falam o inglês que, como se costuma dizer em português, desenrasca. E se calhar há mais resistência a falar um francês que desenrasque. Ou seja... E porquê? Lá está, e aí é o que a própria embaixadora diz, porque se calhar os franceses não têm tanta abertura a isso, ou não tinham, e se calhar passaram a ter. Portanto, é também uma questão de as pessoas arriscarem e falarem, e ela conta algumas histórias engraçadas, mesmo dos mais jovens. Ela diz, como toda a gente, que as gerações mais velhas em Portugal falam bem francês, as mais jovens são mais reticentes e mais renitentes a falar francês, mas de repente, quando começam a falar, descobrem que até falam. Portanto, há um bocado essa resistência. Se calhar há menos resistência, é uma questão psicológica, de falar um inglês razoável do que de falar um francês razoável. Letícia, o que é que pensas sobre isto? Várias coisas. Eu concordo completamente com o facto de que se fala um inglês médio para todos. O que, por um lado, é bom, porque faz uma espécie de uma comunicação facilitada. Por outro lado, faz uma sopa na qual, afinal, ninguém está no seu melhor. E eu sou mais apologista de culturas fortes, identidades culturais fortes, capazes de dialogar. Portanto, quer dizer que cada um está muito firme na sua identidade, etc., mas aceita e dialoga. Portanto, isto passa pela língua, sim, passa pela língua, mas eu acho que este ponto de que os franceses não facilitaram, eu vejo ao contrário os franceses bastante maravilhados de ver que conseguem ser entendidos quando vêm aqui, mas é extraordinário, até eles me disseram palavras em francês, etc. Ou eu vejo conhecidos meus franceses mais recém-chegados, ou que não falam muito bem português, ou mesmo de outras nacionalidades, imensos americanos, não é, hoje em dia. Então eles dizem, eu até tento dizer bom dia, mas eu recebo sempre uma resposta que é bonjour ou hi. Porque é aquela tentativa do português de se aproximar do outro. Uhum. Portanto, daí o que eu comecei por dizer, que eu acredito em culturas e identidades fortes que dialogam, mas cada um deve defender a sua língua e falar bem a sua língua e, ter aquela passerela, que era a passagem de uma língua à outra, sim, mas não prescindir da qualidade da sua língua. Eu acho que uma coisa não é contraditória com a outra. E na comunidade francesa atual que conhece, como é que é a relação com a língua portuguesa, por exemplo? Há essa contaminação, essa vontade de falar português? Ou digamos o entorno, o grupo, o ambiente onde se movimenta, se calhar não precisa de falar português? Eu acho que há várias camadas de migrações e de franceses aqui. Quando eu cheguei há 30 anos atrás, havia muito poucos, e eram pessoas que mesmo tinham um motivo muito forte para ser em Portugal e que era muitas vezes ou de ter-se apaixonado pelo país, o que foi o meu caso, foi mesmo uma questão de arquitetura, de paisagens, do mar, da Serra de Sintra. Eu fiquei completamente apaixonado pela Serra de Sintra, foi uma coisa assim. Ou era porque tinham conhecido uma pessoa do país e que tinham namorado e casado, etc. Portanto, eram questões sentimentais, de uma maneira ou de outra, emocionais, vamos dizer, emocionais. E era mesmo uma escolha profunda que o modo de viver em Portugal, e estávamos a comentar isto com a Helena, era muito
muito diferente do modo de viver em França e em Paris na altura, de onde eu venho. Há 30 anos. Mas completamente diferente. E mesmo a vindo, quando eu decidi vir permanentemente, muito diferente. Portanto, era também renunciar a algumas coisas e optar para realmente uma diferença assumida. Em modo de vida, do ponto de vista económico também, estamos cá para dizer as coisas, não é? Foi mesmo renunciar a muitas coisas. Quando os meus amigos souberam que eu ia para Portugal, estás a massacrar a tua carreira, etc. E depois, 5 anos mais tarde, 6 anos mais tarde, quando Portugal tinha dado a volta, estavam desesperados. Como é que tu soubeste isto de antes? Como é que eu faço também eu para vir? Eu vi uma volta-face completa de Portugal na imagem fora e na atratividade. Em pouco tempo. Em muito pouco tempo. Em muito pouco tempo, sim. Os 10 últimos anos foram completamente acelerados. Mas isto fez também com que pessoas que vieram posteriormente vieram por outros motivos. Eram motivos emocionais, mas não só. Houve também muitas vindas económicas, ok? Ou não perder dinheiro, também para falar simplesmente, quer dizer, ter um regime fiscal privilegiado, sim, ou fazer dinheiro. Havia, de repente, muito mais oportunidades aqui económicas e também trabalhando na comunidade francesa, etc., trabalhando, ir, no fundo, atrás dos investimentos franceses. Sempre houve expat, mas ali foi muito mais importante. Portanto, de repente, tornou-se também um país com oportunidades económicas. E essas pessoas falam português ou falam mais francês no seu dia-a-dia? Eu acho que... quer dizer, não quero generalizar, é difícil, mas... As pessoas que não têm a ligação emocional e que não veem aqui raízes e um país que é realmente para ficar também parte deles, da sua vivência, mais facilmente survolam, como é que se diz? Sobrevoam o português. E acham sempre que é difícil, quer dizer, arranham português, etc. Porque também não precisaram tanto. Tem a ver muito com, eu preciso mesmo do português para viver aqui, que foi o meu caso, não é? Eu não tinha hipótese na altura. E, aliás, comecei a fazer entrevistas, e eu entrevistei com um dirigente de uma empresa que me disse, sim, muito bem, eu gosto muito do seu currículo, volta aqui quando falar português. Era normal. Quer dizer, hoje isto já não é necessário. E até há pessoas também que, então, no mundo anglo-saxónico é ainda mais acentuado. Quem aposta ou quem investe no português é quem tem, por um lado, estabelece uma relação emocional, é o que está a dizer, mas, por outro lado, tem também uma certa ideia de ir ficando, ou ficar mesmo. E as pessoas estão a ficar na comunidade francesa? Mais uma vez, ali era preciso ter os dados da rotação. O que eu vi nestes anos é que há um sedimento, de pessoas que de facto estão cá para ficar, mas também, com alguma tristeza minha, vi pessoas saírem porque tinham perdido o encanto. E porque já não encontravam o Portugal que tinham gostado e que perderam o encanto e que se foram embora. Mas também há outros que continuam e que acompanham e que encontram outros encantos no país como está hoje. Mas eu tenho muita curiosidade em ver o que é que vai acontecer com o final do regime fiscal privilegiado, no fundo, para ver se justamente são pessoas que criaram ligações e que tenham benefícios fiscais ou não vão ficar, porque é o país que escolheram, ou se vão ir atrás do próximo incentivo, seja em Itália, seja na Grécia, seja noutra parte. Tenho muita curiosidade de perceber o que é que acontece a estas pessoas que vieram mais recentemente. Isso quer dizer que não deixa de ser, Helena, uma elite na mesma, porque há um foco económico que os traz cá e que os pode fazer partir. Alguns. Acho que lá está. Acho que não podemos generalizar. E há um fenómeno muito engraçado que eu não tinha essa percepção e que várias pessoas me falaram, até no Liceu Francês, que é o regresso, ou a vinda, porque eles nunca viveram cá, de filhos de imigrantes. Ou seja, as segundas gerações, as terceiras gerações de portugueses que emigraram para a França e que os pais ou os avós ficaram lá, e estão lá, e os filhos ou os netos voltam, não voltam, porque nunca viveram cá. Mas, de repente, há este lado emocional também, com um país que, na verdade, viviam nas férias,
e que de repente passa a ser o país deles. Portanto, eu acho que não podemos generalizar, não será uma questão económica para todos, acho que continua a haver quem se apaixone por Portugal. Também há muitas famílias, não estamos só a falar de nómadas digitais ou de pessoas que vieram para aproveitar os benefícios fiscais. Isso se calhar ajuda, mas também há jovens famílias, pessoas que vêm com os filhos e que se instalam, e aí acho que haverá esse interesse em aprender o português, em criar raízes. Para alguns será assim, será uma questão meramente, ou não meramente, mas sobretudo económica, sim. Eu queria de facto colocar essa questão dessa comunidade enorme de portugueses que emigrou para a França em determinada altura do século XX, e o que é que aconteceu entretanto, porque de facto, efetivamente, como tu estás a sublinhar, agora sim há alguns sinais desse retorno, não é? Estamos a falar, ou até de uma redescoberta do próprio país, não é? É uma coisa que aconteceu, sobretudo se calhar nos últimos 20 anos, diria, não sei, tu saberás melhor que eu, não? Recente, não é? A questão é, qual foi o fator, qual foi o peso deste fator da nossa presença, nossa portuguesa, em França em particular, depois neste movimento ao contrário? Achas que foi sendo adiado? Houve uma separação clara entre essa comunidade por razão de extrato social, económico? Qual é a relação que estabeleces? No facto de alguns dessa parte dessa comunidade estar a vir ou a regressar. Sim. Eu acho que não vieram mais cedo também? Eu acho o encanto que Portugal tinha para os franceses há 30 anos, se calhar não tinha para os portugueses, ou para os descendentes dos portugueses, porque não tinha as oportunidades económicas que tem agora, porque não estava na moda, e agora está. E eu acho que durante muito tempo os portugueses emigraram, aproveitaram as suas oportunidades económicas, ou por outras razões. Pronto, já não estou a falar agora das razões políticas, estou a falar de quem emigrou, como os meus pais, não para a França, mas para a Suíça, por razões económicas. E durante muitos anos não pensaram em regressar. Depois, as razões para regressar, há várias. Os meus pais regressaram porque não quiseram que eu ficasse lá. E porque os meus avós estavam velhos e eles decidiram, vamos voltar agora ou não vamos voltar nunca, provavelmente. Ou só vamos voltar quando nos reformarmos. E foi uma decisão prática de, ok, é agora ou não é. Mas eu acho que Portugal passou a ter outros atrativos que não tinha há 20 anos ou há 30 anos. E muitas dessas pessoas que tinham uma relação emocional, que lá está, vinham passar as férias, que têm cá família, pensaram, por que não? Sim. E eu acho que isso também tem a ver com essa comunidade que estamos a falar de portugueses em França. É super bem integrada, toda a gente diz isso, até a Marine Le Pen diz isso, não é? Na entrevista que lhe fiz. Integrou-se completamente, passou a ser francesa, mas mantém sempre, ou quase sempre, essa ligação emocional, essas vir de férias. E qualquer pessoa, qualquer português que tenha família em aldeias sabe que quando os imigrantes voltam é uma festa. De repente a aldeia ganha uma nova vida. E fala-se francês nessas aldeias. Ou seja, não é uma questão só das cidades, de facto. E esse é o fator que eu gostava aqui de trazer a Letícia, porque é possível falar francês em todo o país, à custa desta realidade dos regressos. Então, em agosto, tenho a certeza que consegue falar francês em qualquer vila deste país. Como é que uma francesa olha para este movimento de Portugal, França, destas migrações que estávamos aqui a falar? Eu acho que emigrar é algo que pede coragem. Não é... Eu acho que sempre a decisão de realmente de arrancar-se, de começar uma nova vida, é sempre... sim, leva coragem. Iniciar numa terra em que, por definição, não sabemos como é que vamos ser acolhidos, se vamos conseguir ter uma vida e sustentar-nos ou não. E, portanto, isto era algo que os portugueses sabiam fazer e tinham isto muito, muito presente. Era uma realidade muito, muito, muito concreta nas áreas aldeias. E França, nada. Agora, passou a ser algo que em França agora já se percebe que há muita imigração. Houve imigração para Londres, numa altura. Depois agora há muita imigração para
para Portugal. Portanto, isto passou a fazer parte da população francesa e não apenas das elites, também para completar o ponto, já não é uma questão de elite e só de benefícios fiscais, não. Há, de facto, todos os tipos de franceses e todas as categorias socioprofissionais que migram para Portugal e que recriam a sua atividade dentro dos 50, 60 mil que estão. Há de tudo. Há franceses em situações económicas difíceis aqui, portanto, reproduz também isto e tiveram esta vivência, de facto, de migrar e de saber o que é. Portanto, eu acho que isto cria também um melhor entendimento e um melhor respeito entre quem um dia saiu da sua terra, raiz, área de segurança, etc., para ir a começar qualquer coisa de fora. Eu acho que criou mais respeito ainda, diria, para quem teve esta oportunidade e esta vivência de parte a parte. A Helena levanta aqui no livro às tantas uma referência política, ou seja, uma aposta política na promoção do francês no exterior. A Letícia vê isso como uma aposta política? Houve uma aposta política efetivamente consequente, com resultados? Bom, a língua faz parte do soft power, não é? E a história das línguas no século XX está muito ligada também, e 19 e 20, à questão da colonização. Não devemos esquecer porque uma boa parte da África fala francês, ok? É realmente ligada a esta estratégia que foi, sim, uma estratégia de conquista de natureza política, sim. Portanto, pode existir esta ligação. Com o francês, eu acho que o cariz cultural é sempre presente. Bom, já não vou revisitar a questão da língua diplomática do século XVIII, etc., do século des Lumières, isto tudo, a influência intelectual que pode existir, eu acho que sim, criou o interesse de poder ler estes autores na sua própria língua, acho que faz diferença, mas, portanto, eu acho que o cariz cultural também é presente e que sim, houve o despertar para este valor dos anos 90, o que se chama l'exception culturelle, a exceção cultural francesa, que foi criticada, etc., tem limites, mas também colocou de uma maneira muito clara que a cultura não é um bem como os outros e a língua faz parte da cultura. Portanto, disse muito claramente, a língua não é um bem como os outros, falar francês, ter acesso à cultura francesa tem um valor e queremos tornar este valor mais acessível. Hoje, portanto, isto era ontem. Agora, hoje e no futuro muito próximo, o grande desafio é, e então no mundo da inteligência artificial, como criar como fazer com que todos estes modelos que estão treinados em língua inglesa tenham também um espaço para a francofonia. Como fazer viver a francofonia no mundo da inteligência artificial. E quem diz a francofonia diz o sistema de valores, de referências na cultura que está por trás. Portanto, que haja vontade de não deixar este tipo de terrenos e que seja uma vontade política, sim, e ainda bem. Cruzo aqui a função, o trabalho da Helena como jornalista na área do internacional, para te perguntar se viste um impulso específico com resultados por parte do poder político francês em relação à promoção da língua francesa. Qual é a tua perspectiva sobre isso? Sim, há uma clara preocupação. Aliás, a Leila Slimani, que vive cá, é acho que tem não me lembro se o cargo é exatamente este, mas é uma espécie de embaixadora da francofonia. Ou seja, nomeada pelo presidente Macron. Há uma preocupação, há uma clara preocupação da França de oferecer uma alternativa, e não estou só a falar de línguas, estou a falar desses tais valores que estávamos a falar, ao inglês, ao predomínio geral do inglês em tudo. E não é fácil, porque de facto o inglês impõe-se, e podemos ver isso no dia-a-dia, não precisamos sequer de procurar exemplos esotéricos. Os miúdos hoje em dia, e tenho uma filha com 15 anos, posso dizer isto, têm um banho de inglês desde sempre. O inglês está em todo o lado, é séries, é filmes, é músicas, é tudo. Está em todo o lado. Quase não precisamos fazer nada para eles aprenderem inglês. Eles aprendem. Há uma altura em que achamos que eles não sabem nada e de um dia para o outro, estão a falar inglês e nem percebemos como é que fizeram aquilo. O francês tem que lhes ser
dado, tem que lhes ser oferecido, tem que lhes ser posto à frente. Incluindo do ponto de vista cultural, a música francesa. Sim, a música não é? francesa, os filmes franceses, os livros franceses. Ou seja, tem que haver esse trabalho, e estamos a falar do trabalho político, mas é um trabalho que é de todos nós, de quem gosta da língua francesa. Exige um trabalho. O inglês quase não exige nada. Ele irá acontecer. Mas houve um grande investimento, quer dizer, comparativamente com os institutos congêneres, o British Council, o Goethe e por aí fora, o Cervantes, do ponto de vista francês, houve um investimento maior, certo? Sim, a Alliance Française está presente, por exemplo, em muito mais cidades. O Goethe só tem um polo em Lisboa e tem um polo no Porto. Estou a dizer isto porque entrevistei a diretora do Goethe há pouco tempo e eles só têm estes 2 polos. Claro que têm a preocupação de passar pelo país, mas não estão presentes. A Alliance está presente em várias cidades, 9 ou 10, agora já não sei exatamente, está lá no livro. Portanto, há essa preocupação de ir buscar e de levar o francês às pessoas, de ir buscar falantes de francês, de partilhar esses valores, partilhar essa língua e de chegar às pessoas. E sim, há esse investimento grande feito nesse sentido, de levar o francês aos portugueses neste caso. Se calhar mais do que outras línguas. Porque, lá está, não é só a língua francesa. Eu acho que os franceses, e aí a Letícia poderá corrigir-me se eu estiver errada, sentem quase como um dever, como uma missão, se quisermos assim, manter os seus valores e levar os seus valores e levar a sua estrutura de pensamento. E é muito engraçado, agora como jornalista. Lá está, como jornalista também quase tudo é em inglês, não é? Vemos sites, lemos jornais, enfim. Muita da informação que temos é em inglês. E é muito engraçado porque se eu quiser ter uma visão um bocadinho diferente do mundo, vou ler o Le Monde. Ou seja, percebe-se que há uma visão diferente do mundo. Ou saber, por exemplo, o que se passa em África. É essencial saber francês. Exatamente. É isso. Abre uma janela, ou abre uma porta, se quisermos, que ainda é maior, para um mundo diferente daquilo que nós temos no mundo anglo-saxónico que predomina aí. Eu estava a ouvir a Helena e estava a lembrar-me do que a Letícia estava a dizer há pouco sobre a inteligência artificial e perguntar-me que ferramentas podem ser usadas para que a língua francesa penetre através da cultura, hoje em dia, neste mundo globalizado, nos telefones, já vou chamar smartphone, para não chamar, lá está, mas que ferramentas, que estratégias é possível fazer um pouco mais ou é muito difícil sempre lutar, como nós dizemos em Portugal, parar o vento com as mãos é difícil? Bom, honestamente, eu nunca foi a minha responsabilidade e não tenho uma visão muito precisa sobre isto, mas eu acho que as ferramentas, quer dizer, já temos tantas. A app de aprendizagem de 5 minutos por dia, aqui, pílulas de conhecimento. Eu acho que tanta coisa é acessível hoje que não fico muito preocupado pelas ferramentas. Eu acho que é a questão da motivação, da apetência, de dar vontade de partilhar. Como a Helena, achei magnífico a noite de lançamento da Festa do Cinema Francês, estava a sala cheia e não eram só de franceses, longe disso. E estive lá também ontem à noite, também estavam ligeiramente menos cheios, mas mesmo assim. E era um filme com realmente... quer dizer, um espírito muito, muito, muito francês. Portanto, eu achei bom. Isto, portanto, eu acho que é também tornar acessível esta cultura, partilhar, dar vontade de... E é verdade que cada francês é embaixador da língua francesa, como diz a Helena? Se ele quiser. Ele ou ela quiser. Mas eu acho que todos nós somos embaixadores das nossas raízes e porque também uma das coisas que gostei no livro é que a Helena mostra que a francofonia é uma coisa plural. Portanto, não é só cada francês que pode ser um embaixador da língua francesa. Sim. É como que se diz, morador da Côte d'Ivoire? Marfinês. Um marfinês, obrigado. Um marfinês,
pode ser um tunisiano, pode ser um canadiano, pode ser um belga, um suíça, e mesmo o próprio francês de França tem diferenças enormes. Quando Patrick Chamoiseau teve o Prix Goncourt nos anos 90 para o seu livro Texaco, ele tem uma escrita muito particular. A escrita das Caraíbas é muito específica. Portanto, mais uma vez, cada um pode ser embaixador de uma cultura que ama, que reconhece e que respeita. Eu considero, se calhar vocês não querem, mas que eu sou embaixadora da cultura portuguesa também. Para já, porque tenho nacionalidade portuguesa há já alguns anos. E depois, porque vim representando também quando estou fora, também digo que a minha escolha é viver em Portugal, etc. E também contribuí para demistificar várias vezes o país e mostrar umas coisas, etc. Portanto, eu acho que, com muito respeito para os diplomatas, mas é um papel que podemos nos distribuir muito bem entre vários. Isso é um ponto interessante que eu queria levantar também com a Helena, até pela própria história da Helena, que tem a ver com outros países que não França, Suíça, por exemplo, olhando aqui para a Europa, a Suíça, por exemplo, a Bélgica, penso sobretudo nestes dois, mas podes acrescentar mais. O que é que eles trazem à língua francesa, à francofonia, esses países, para além da França em si? Suíça, Bélgica, Luxemburgo também. Assim, não tenho a experiência dos outros países, mas posso dizer a Suíça. Sim. Os suíços são um pouco os alentejanos dos franceses, que é as piadas... Os suíços e os belgas. Os belgas, coitados, ainda é pior. Portanto... As piadas em França são sobre os suíços ou sobre os belgas. E isso tem também a ver com as diferenças que há. Uma francesa conseguirá imediatamente identificar um suíço a falar. Ou um belga não sei se é tão fácil. Um suíço é que é fácil. Sim. A Letícia está a dizer que sim. A Letícia diz que sim. Há diferenças, sim. Há diferença no próprio sotaque, na maneira de falar. Há diferenças mesmo de palavras. A mais conhecida, se calhar, é os números. Um francês dirá 90, um suíço dirá 90, ou 80, 80. Portanto, há diferenças e isso também é focado pelos embaixadores com quem eu falei aqui no livro. Essas diferenças, essas particularidades, o embaixador belga, que entretanto já não está cá em Portugal, também foca muito especificidades, expressões que são diferentes, palavras que são diferentes. E já não estou a falar, por exemplo, da Costa do Marfim, como estava a falar há pouco, que tem... O francês é o que une... Foi o que uniu a Costa do Marfim. Pois, isso eu gostava também de te ouvir sobre isso, que é a francofonia nos países africanos. Em que ponto é que está? Também está bem e recomenda-se ou não? Não sei se estará tão bem e se recomenda assim. Então. Não está fácil, como nós sabemos. A França teve que retirar de alguns países, houve golpes. Pronto, a questão política está E a língua? Está bastante agitada. A língua irá sofrer também com isso. Julgo eu, estou a dizer... por uma questão empírica, não é? Obviamente, se há um movimento contra a França, haverá um movimento contra o francês. E a Costa do Marfim nisso é um caso interessante, porque estamos a falar de um país muito diverso, com muitas etnias, com muitas línguas, e o que os uniu foi o francês. Quando se tornou independente, decidiram o francês vai ser a língua oficial, porque no fundo é a língua partilhada por todos. A língua colonial era a língua partilhada por todos. Portanto, é um exemplo aqui um bocadinho diferente do que estamos a ver no Mali ou do que estamos a ver noutros países onde há uma agitação política e um movimento um bocado contra a France-Afrique, de rejeição. Mas sim, ou seja, acho que o francês aí vai sofrer um pouco. Também não sei se era assim tão falado e tão disseminado, não tenho essa experiência, não saberei dizer. Sim. Mas o exemplo da Costa do Marfim acho que é muito interessante, como mantiveram isso. E ainda há uma coisa mais engraçada, que é eles têm um dialeto, um calão, se quisermos assim, que é o Nushi. E o Nushi, e a Letícia poderá corrigir-me, acaba por fazer o percurso contrário, que é o Nushi vai para a França, levado por esses imigrantes, e entra nas músicas, ou seja, de repente há palavras desse calão marfinense que entra no francês em França. Ou seja, esta partilha, eu acho que isto também é muita francofonia, como também é a lusofonia. Sim. E aí há muitos paralelismos. Esta partilha e esta comunidade, que às vezes tem momentos bons, outras vezes tem momentos menos bons,
como é normal, esta grande família francófona tem esse lado engraçado, que é, há uma partilha, há um movimento de o francês foi e agora há palavras do calão marfinense que vêm para a França e que entram nas músicas e que entram no dia-a-dia dos franceses. E eu acho que isso é um bocado sintomático do que é. Letícia, gostava de ouvir sobre isto, a francofonia africana, por exemplo. Sim, a francofonia africana. Bom, era preciso aqui ter dados que não tenho, mas por experiência direta e vivida. Aqui é que a questão geracional é mesmo logo visível. No Marrocos, que é um país que eu gosto muito e no qual vou regularmente, vê-se muito que há uma geração que falava muito bem francês e que era uma língua que até se podia falar nas ruas e que era completamente comum entrar numa loja e falar logo francês. E com a geração hoje dos 20 a 30 anos, ficam assim com grandes olhos e passam logo para o inglês. Isto, portanto, ali houve um movimento muito claro de passagem para o inglês. Isto é óbvio. No caso do Canadá, é um caso muito particular, não é? É um caso particular no sentido que tem também muito vincada esta noção desta exceção cultural e de defender, de facto, uma língua e esta identidade, esta história que eles têm, muito particular, ainda por cima, quer dizer, com vizinhos tão agitados e tão prementes, no fundo. São completamente uma ilha francesa num oceano de língua inglesa, e eles têm uma coisa muito interessante que, de facto, procuram mesmo alternativas às palavras. Não é só, e aprendi algumas ainda no livro da Helena, eles não procuram o que nós achamos chique, que é o chique ou fácil, de incorporar logo os conceitos e então as palavras inglesas. E eles procuram realmente encontrar uma alternativa em francês. Por exemplo, nós dizemos todos um e-mail, seja em português, seja em francês, é um e-mail. Bom, existe a palavra courriel em francês, que é do correio, mas el de eletrónico. Mas isto é pouco utilizado e até quem utiliza em francês parece realmente tipo da esfera administrativa. É claramente onde se defende esta noção de courriel. E então soube, lendo o livro, que havia uma palavra que era pourriel, que vem de pourri, quer dizer, estragado, e de courriel. Portanto, até a palavra spam procuraram substituir por alguma coisa, mostrando que a língua é uma língua viva. O problema é se o francês se torna como o latim, quer dizer, tem todo o vocabulário até o século XXI, e depois, a partir do século XXI, é considerar que então não há vocabulário para descrever os conceitos contemporâneos. Isto é problemático. Mas acha que é esse risco? Eu acho que os canadienses vão até ao final da lógica de dizer nós falamos francês e, portanto, reinterpretamos e inventamos também nós palavras para abranger e descrever os nossos conceitos. Muito bem. O último desafio será aqui um bocadinho cruzado para a Helena e para a Letícia. No fundo a ti, Helena, pergunto qual é a palavra ou o sentimento francês ou de língua francesa que tu não consegues traduzir para português? Ai, meu Deus, coisa difícil. Há algo que tu não consegues superar da palavra em francês, do que ela significa, que é muito difícil de explicar. Já aqui ao meio nesta conversa até já tocaste em algumas expressões. Então ajuda-me. Não, que são diferentes, difíceis, não é? Sim, Difíceis, são difíceis não é? de traduzir, um pouco como a nossa saudade, não é? Já estás a tirar aqui a pergunta à Letícia. Não, mas era tão óbvio que eu justamente tinha de fugir dali. Exato. Assim, não consigo agora de repente dizer uma palavra, mas sim, é claro que há especificidades do francês que são difíceis de traduzir, que são
que são muito específicas, que são... Mesmo na forma como são interpretadas vocalmente, Sim, não é? às vezes até mais do que palavras, quase as expressões. O bof ou... A Letícia ri-se. Interjeições. As interjeições do francês acho que são maravilhosas. São maravilhosas. Acho que Como por exemplo? Esta, por exemplo, bof, ou... Ué. Ou... Si. Um francês quase não precisa dizer mais do que um monossílabo para se expressar. É verdade. Sons mesmo. Sons, sim, às vezes são simples sons. E eu acho que isso é maravilhoso. Nós não temos isso. Nós não temos essa expressividade da interjeição. E eu acho que isso é uma coisa muito francesa. É aquela capacidade para bassi ou banon. Letícia, e ao contrário, tirando a questão da saudade, há alguma coisa difícil de traduzir para francês daquilo que é português? Eu quando cheguei nos primeiros anos tinha um caderneto assim, alfabético, em papel mesmo, e eu notava todas as expressões que achava realmente muito fora do baralho assim, e que eu ia aprendendo. E então havia uma coleção de expressões um bocadinho... com referências a animais, tipo cor de burro quando foge, armar-se em carapau de corrida. Havia expressões assim que eram para mim inenarráveis. Não é possível traduzir para francês. Não. De todo. Não. Portanto, eram mais coisas destas. Eram expressões, porque naturalmente há algumas palavras que de vez em quando me faltam numa língua ou de outra. Ou, às vezes, o que me falta são formas verbais. E eu penso, mas então, às vezes, existe o verbo e não existe o substantivo. Eu procuro o adjetivo e uso... não, este adjetivo não existe. Mas como é que é? Portanto, as línguas, às vezes, são muito próximas, mas não se têm evoluído da mesma maneira. Portanto, mas eu diria são estas expressões assim... Para além da saudade, não é? Exatamente, naturalmente. Quando foge é muito bom. Muito bom mesmo. Muito obrigado, Helena e Letícia, pela vossa presença. Falámos sobre a francofonia em Portugal, com base aqui no livro da Helena, agora editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, parceira da Renascença, neste Da Capa à Contracapa. Um programa que pode ouvir na íntegra, em português, nas plataformas digitais habituais, na versão podcast. Programa com o genérico original do pianista Mário Lajinha. Fizeram o programa esta semana Rui Glória, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para conversar sobre outro tema.